Shalom, shalom. Que a água abençoe a todos. No nome do Mashiach Yahushua, ainda com roupa de exército, a gente tem que estar guerreando contra potestades e principados e principalmente pessoas que não seguem uma autoridade de Yahweh, né? O vídeo que eu fiz ontem sobre a origem da igreja, o nome cristianismo e etc. Eu não costumo ver comentários no site, tá? Eu não costumo responder. Raras vezes eu faço isso. Mas eu vi um comentário ali, e depois que eu fiz o vídeo, a pessoa perguntou assim, então é certo, então é errado chamar de que a gente tem que ser cristão? Aí teve outras pessoas assim que falaram assim, não, você procure uma ebionita. E aí tem outras pessoas que falaram assim, não, você tem que ser um cristão, você é o cristão, você é a igreja. Quer dizer, o, o, as pessoas, eu não sei se elas não entendem porque não buscam ou porque elas não têm um foco de estudo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo vídeos, essas pessoas elas não têm uma, uma pauta, sabe? Ela não segue uma instrução de como até estudar. Por isso que eu não concordo com ensinos de vídeos na internet sem que haja uma instrução desde o começo. Só fazer vídeos por fazer vídeos não vai manter a pessoa, não vai fazer que a pessoa entenda. Então, eu vou mostrar para vocês que não é que eu não goste de cristãos, ou porque eu tenho, eu sou uma pessoa crítica, ou que eu sou o dono da verdade. Não é. É porque eu, cada pessoa que estuda a origem das coisas, ela vai na história, ela vai ver o porquê de muitas coisas. Tem muitas coisas que são dúbias, tá? Que as pessoas ela não têm um entendimento, não é claro aquele assunto, mas ela puxa o entendimento para o lado dela. Então tem muitas coisas hoje que as pessoas puxam o entendimento para o lado dela. Não que aquilo seja verdade, mas porque, como ele acredita daquele jeito, ele usa aquela informação, entre aspas, para sustentar o que ele acredita. Agora, existem coisas que são históricas que não tem para onde correr. Então, eu vou mostrar para você hoje que o porquê que um nazareno, que um israelita, ele primeiro tem que saber por que é israelita e por que é um nazareno. Tá? Eu tenho vídeos lá no meu canal falando sobre a história dos nazarenos, sobre por que nós não somos cristãos, a dissidência dos cristãos de Antioquia por os nazarenos. E hoje eu vou mostrar o causador dessa divisão que instituiu o nome, a doutrina, os ensinos, e ele foi um bispo, um líder, um supervisor grego, um traíra que aprendeu com Kefa Pedro, que esteve com Shaul Paulo, e ele era um gentil, e ele aproveitou que houve a perseguição dos israelitas no ano 70, havia uma liderança em Jerusalém de 70 anciãos, existia uma presidência, Jacob Jacó era presidente, existia uma comissão de israelitas que julgavam tudo e decidiam o que ia acontecer. Quando eles foram expulsos dali e muitos fugiram para não morrer porque Tito cercou a cidade de Jerusalém, ah, alguns congregações espalhadas pela Ásia que eram supervisionadas por eles, quando eles foram abatidos ali e eles se espalharam por toda a Ásia e não houve mais uma liderança, sempre há um traíra que se levanta e fala, agora quem vai comandar sou eu.
Quem deu esse título e criou esses jargões de eu estou na graça e não estou na lei, eu sou cristão e não sou judeu, o cristianismo é uma benção, o judaísmo é apóstata, eu não estou debaixo da lei, a lei é maldita que foi cravada na cruz, eu guardo o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Não é porque essas pessoas leem na Bíblia, é porque teve alguém que instituiu isso lá atrás. E hoje eu vou levantar a capivara desse rapaz aqui chamado Inácio de Antioquia. O estudo é a conspiração de Inácio, foi feito por um nazareno antigo, até de judaísmo nazareno, né, que a gente não faz parte, mas o estudo é muito bom. E vai mostrar de uma vez por todas que você precisa tomar um choque elétrico de 1 milhão de volts de Torá para você acordar, porque senão você vai ficar viajando na maionese. Então, assim, as pessoas ficam perguntando, talvez porque não conhecem os vídeos, ou porque não entenderam a importância de ser um nazareno, ou porque vivem só vendo vídeo na internet e não seguem o conselho que eu sempre dou. Procure grupos, pessoas para se reunir, pessoas para você se juntar. Então é o grande problema. Eu não sou contra ensinar pela internet, igual eu vi um comentário ontem de uma pessoa que discorda de mim, que muitas pessoas estão sendo abençoadas para conhecer as escrituras pelos meus vídeos. É o que eu falo isso. É que essas pessoas que só ficam vendo vídeo e canais, é igual hoje. Eu ando todo dia 14 quilômetros. Eu passo no vilarejo, numa estradinha, que é umas casinhas de madeira. E aí hoje eu estava descendo a rua, andando, e eu vi uma porta aberta, uma casinha, e eu vi de longe aquele ridículo daquele Faustão na televisão. Aí eu falei assim, quer ver? Vai ter um monte de zumbi em frente sentado para ver Faustão. Aí não deu outra. Eu desci um pouquinho, vi o sofá cheio daquelas pessoas simples, todo mundo reunido na sala para ficar vendo Faustão. Quer dizer, se tem hoje a televisão, é porque tem pessoas que veem. Eles fazem coisas para as pessoas ficarem presas. Porque antigamente, quando não tinha televisão, as pessoas estavam conversando, as famílias estavam unidas, né? As pessoas se reuniam. Hoje, como tem vídeo na internet e você digita bilhões de canais, você faz uma miscelânea, uma salada. E isso que eu sou contra. Você ficar a vida inteira vendo o meu vídeo. E aí, quando eu fico enfermo e paro de fazer vídeo todo dia, as pessoas ficam perguntando: por que você não faz mais vídeo? Estamos necessitando dos vídeos. Meus irmãos, eu sei que é bom aprender, mas você precisa tomar posições para você não ficar dependendo de vídeo. É isso que eu fico falando. Para você não ficar a vida inteira só vendo vídeo e canal. Se você não aprender a ser discipulado de verdade pelas escrituras, você vai estar perdendo o seu tempo. Mesmo falando de Torá, mesmo falando das escrituras, falando de alguma coisa que é verdade, você precisa entrar no foco. É por isso que, infelizmente, eu não tenho como mais estar fazendo vídeos com outras pessoas que eu fazia antigamente, ou indicando ninguém. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm um sistema delas. E a gente tem o sistema da Torá, de uma instituição israelita, de um grupo israelita, de liderança israelita, de estar fisicamente um ajudando o outro. Fica só vendo vídeo e não congregar, dá nisso. A pessoa fica um acéfalo. Ela só fica vendo vídeo, ela não estuda a Torá. Então, se você não estudar a Torá, você infelizmente vai ser enganado. Como as pessoas vão ser enganadas e foram enganadas por esse infeliz aqui chamado Inácio de Antioquia. Vamos ver a origem do cristianismo, a conspiração de Inácio. Se você quer saber de conspiração, então eu sempre falo de conspiração, né? Que as pessoas só gostam de vídeo de conspiração e não estudam a Torá. Eu vou falar de uma conspiração aqui, que deu origem à maior doutrina maligna de uma instituição chamada cristianismo, que existiu na face da terra até hoje. Conspiração de Inácio, origem do cristianismo, pelo rabino James Trim,
Organização Nazarena, né, que é um judeu nazareno de muitos anos atrás, que tinha esse estudo, e esse estudo está do jeitinho que ele fez, mas existem coisas que nós não seguimos de judaísmo. Então, não quer dizer que o estudo seja errado. Então, vamos ver o que é bom desse estudo, que é a história dele. Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela corrupção e gentilização do cristianismo. Você sabe que todo mundo cita que a Igreja Católica começou com o cristianismo. Ninguém entende que foi antes. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado e consolidado a apostasia do cristianismo primitivo, ele, ele consolidou a apostasia do cristianismo primitivo e não dos nazarenos. Ele só continuou e consolidou o que alguns cristãos antigos faziam, que era primitivo, que não era nazareno. Ele não foi o primeiro. Quer dizer, existiu pessoas antes de Constantino. Foi, na realidade, Inácio, olha o nome dele aqui, de Antioquia, que se rebelou contra o concílio de Jerusalém, usurpou sua autoridade, segregou-se do judaísmo, quer dizer, ele não quis saber nada as coisas de Israel, porque como o judeu era a eminência naquela época, só tinha a tribo de Judá, eles sempre falam de judaísmo. Né? Então, era o povo de Israel representado pela tribo de Judá ali, naquele momento. Até porque Efraim não estava mais ali. Os gentios que estavam vindo para os nazarenos se converter, estavam vindo dos 4 cantos da terra, de todos os lugares da Ásia, etc. Né? Eles eram chamados de gentios, não eram estrangeiros, eles eram gentios das 10 tribos. Declarou que a Torá havia sido abolida. Olha o que esse cara faz. Substituiu o descanso, o sábado, o shabat do 7º dia pela adoração no domingo e fundou uma nova religião não judaica ou não israelita, a qual, olha só, ele chamou de quê? Cristianismo. Puxa, se você não entender que foi essa pessoa, um maligno, a primeira coisa que ele fez, é o que eu falo hoje, ele se rebelou contra o Concílio de Jerusalém. O que era o Concílio de Jerusalém? Eram 70 anciãos, que tinham a presidência de alguém que você vai ver aqui embaixo, que é Yaakov, Hatzadik, Tiago, e esses 70 julgavam tudo o que acontecia dentro da comunidade israelita dos nazarenos, porque foi dado a eles, aos nazarenos, essa missão de estar dando suporte às pessoas que estavam retornando à fé israelita, voltando para Israel e voltando a seguir a Torá. Então, as pessoas que não querem obedecer uma liderança, eles têm, normalmente, um DNAzinho desse Inácio. Ele usurpou a autoridade, quer dizer, as pessoas também não querem seguir a autoridade. É isso que eu sempre pego pesado, que as pessoas não querem aprender e se submeter a alguém. Eles acham que pode estar ensinando pela internet sem nunca terem aprendido, porque a internet engana nisso. Se você não estiver junto, debaixo da autoridade de um nazareno, sério, seja lá eu ou quem for, você não vai conseguir aprender, porque você vai estar fora dos desígnios dos nazarenos, que o Mashiach deu para eles. Ele segregou do judaísmo. O que ele fez? Segregou-se do judaísmo. Quer dizer, ele não quis nada com coisa de Israel. Foi ele que falou assim, eu não queremos nada com esse povo de Israel, com Torá, com esses patriarcas. Não queremos nada. Nós estamos na Grécia, porque Antioquia era na Grécia. Declarou que a Torá havia sido abolida. Foi esse cara, no ano 98, que disse isso. Que não precisa mais seguir os mandamentos. Então você vê hoje pessoas falando assim, olha, nós somos cristãos, não podemos judaizar. Esses caras só estão repetindo o que o Inácio fez. E pior, eles separam o povo de Israel, descarta e fala que eles são cristãos. Tem um monte de internet aí falando isso, falando mal da Torá, mal de pessoas que querem seguir a Torá. E pior, tem uns até que estão até usando agora o nome, o Senhor Yeshua. Mas aí ele quer seguir só um nomezinho bonitinho em hebraico, mas não quer viver no povo hebreu. Entendeu? Aí não adianta. O que esse cara fez, Inácio? Substituiu o Shabat do 7º dia, o sábado, pela adoração do domingo. Ó. Foi esse cara que começou esse negócio.
de adoração no domingo, que interpretar que o Messias ressuscita no domingo. E nós sabemos, né, na escritura do verdadeiro nome, que você tem aqui, na edição especial, a ressurreição do Messias, que nós resgatamos os versos que falam que o Mashiach ressuscita no Shabat e nunca no primeiro dia da semana. E fundou uma nova religião não israelita. Quando você põe judaico, você coloca israelita, tá? Porque os Netzarim eram judeus, mas não eram de judaísmo. Não eram judeus, judaísmo nazareno. Eles eram judeus nazarenos. É diferente de você ser um judeu nazareno e de ser de judaísmo. Judaísmo é religião. Por isso que eu não faço parte de nenhum ismo de judaísmo ou nada. Eu sou um israelita, posso até ser da tribo de Judá, mas sou da escola dos nazarenos, mas sou israelita. A qual ele não quis nada com os israelitas e ele chamou o quê? Essa nova religião, esse novo conceito, até o título dessa nova religião de quê? Cristianismo. Você entendeu por quê, irmãos que perguntaram aí no enquete, por que eu não falo que eu sou cristão? Porque foi um pai de uma igreja, um homem cego, maligno, que ele não quis seguir as ordenanças dos nazarenos e criou esse nome. Olha o que vai acontecer aqui. Alerta de Shaul Paulo acerca dos bispos. No caso aqui, Shaul vai falar de supervisores em hebraico. Só que episcopos em grego vem de bispo. Então esse cara se intitula bispo, quer dizer, o que vai comandar tudo. Não se submete mais a ninguém. Os nazarenos foram expulsos ou fugiram de Jerusalém, foram perseguidos e martirizados. Não tinha as congregações espalhadas na Ásia toda, não tinham mais com quem se aconselhar. O que esse espertão faz? Eu sou o que sou. Eu vou criar uma religião chamada de cristianismo, vou criar um dogma grego, vou tirar as pessoas de vez de Israel e vou jogá-los do lado da Grécia. Ali vai ser tudo diferente do lado de Israel. É assim que as pessoas vivem hoje. Shaul disse aos Efésios, em sua última visita a eles. Você vê que nas escrituras, Shaul, ele vai deixar um alerta antes dele morrer. Olha o que ele vai falar. Cuidem, pois, de suas vidas, almas, de todo o rebanho. Esse rebanho eram os nazarenos, os israelitas, os gentios, os estrangeiros que voltavam para fazerem parte da oliveira, sobre o qual Aruach HaKodesh, o sopro de Yah, ou o Espírito Santo, como você conhece, vos constituiu o quê? Supervisores. Peraí. Existem supervisores nazarenos? Existe. O que supervisiona? É para ver se alguém está fazendo certo ou errado. Agora, pergunta se essas pessoas que estão ensinando por aí, elas querem supervisores. Elas não querem. Porque elas não querem se submeter a ninguém. Então, é igual o que Shaul disse aqui. Então, hoje você vê, infelizmente, dentro de movimentos por aí, inclusive de desengrejado, eles ensinam que não precisa mais de ninguém para supervisioná-los, ou cuidar deles, ou ensiná-los. Eles só ficam vendo vídeos. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra a pessoa deles, os ensinos deles. Até porque a maioria de canais que hoje ensinam Torá, não é por vanglória minha ou porque eu sou o melhor, porque eles aprenderam com a gente. Aprenderam a Torá. Você vê vídeos em vários canais aí que eu participava. As pessoas indicando a gente. Entendeu? Muitas pessoas. Por quê? Porque eles veem um estudo de um nazareno. Falam, puxa, isso é verdade. Agora, uma coisa é você publicar um estudo nazareno. Outra coisa é você se unir ao nazareno e fazer parte da mesma comunidade. Isso a maioria não quer. É por isso que eu não posso me misturar. Eu não posso assumir esse título para mim, que eu sou um desengrejado. Eu não tenho nada a ver com desengrejado, nem com judaísmo nazareno, nem judaísmo messiânico, nem judaísmo tradicional, nem cristianismo. Eu não posso sair das minhas origens dos Netzarem, dos israelitas. Que ele, o Ruach, o Espírito do Criador, constituiu supervisores para apacentar, cuidar do quê? Da Kehilá de Elohim, ou da congregação do nosso Criador. Nas Bíblias está Igreja de Deus.
Eu fiz um vídeo ontem falando que não existe esse termo igreja, que vem de kirk, de church, de um círculo pagão lá daqueles, como que era o nome daqueles caras, os celtas e etc. Tudo paganismo. Então se cria uma instituição, um lugar, um nome e uma doutrina. Por isso que eu não posso fazer parte disso. E você que quer seguir a verdade, não pode aceitar esse tipo de título e de coisas que você vai absorver deles e misturar com as coisas do Criador. Ou você é puro ou impuro. Não dá para misturar coisa impura com pura. Ok? Olha o que ele continua falando. Que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ele quem? O Mashiach, através do Ruach, que sangrou. Eu sei, Shaul falando, que depois da minha partida, ó, eu vou sair daqui ou morrer, em Éfeso, entrarão no meio de vocês o quê? Lobos cruéis. Meu irmão, você já viu um lobo querendo matar uma presa? Hoje tem um monte de gente assim. Só que esses lobos hoje não são lobos com dentão sedento para acabar com você, destroçar. Ele te ensina uma meia-verdade. E toda meia-verdade é como se fosse um lobo cruel. Que não terão pena de quem? Do rebanho. Que rebanho era aquele? Daqueles gentios que eram ensinados pelos nazarenos a seguirem as escrituras, mas os líderes desses gregos se introduziram nessas congregações através de Inácio e começou a deturpar e arrancar a Torá dele. Por isso que hoje as pessoas, você fala de Torá, os caras pegam no seu pé. E que dentre vocês mesmos se levantarão homens, ó, dentre vocês mesmos, quer dizer, dentro do próprio grupo que estava ali, de Éfeso, falando coisas perversas para desviar o quê? Os discípulos. Ah, que discípulos é esse? Nazarenos. Que escola que é essa? Nazarena. Então, eu não participo e não assino embaixo e não indico ninguém que não foram nazareno. Nem o judaísmo nazareno eu indico. Eu estou lendo um estudo de um judeu nazareno. Tem estudos dele maravilhoso. Mas muitas coisas de judaísmo nazareno é misturado com judaísmo tradicional e com o cristianismo. Então eu sei separar, mas as pessoas não sabem. E esse é o problema. As pessoas não sabem separar e as pessoas se confundem e ficam a vida inteira seguindo lobos ou ensinos que parece que é, mas não é. Para desviar os discípulos, para que os sigam. Está em Atos 20, 28, 30. Paulo, Shaul parece indicar que após sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores que existiam. Só que lá na Grécia eles eram chamados de bispos, episcopos, em seu lugar, e levariam pessoas ao seguirem, para segui-los, e a se afastarem do quê? Da Torá. Quando você vai no ensino cristão, bispo, crente, evangélico, católico, e qualquer tipo de cristianismo, tem até gente que estão falando que é cristão e está seguindo Torá. Não pode. Ou você é cristão, ou você é israelita. Não tem como. Ou você é cristão, ou você é israelita. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ok? Esses caras levariam pessoas para se afastar da Torá. Por isso que hoje você vê que as pessoas não querem ouvir mais os mandamentos do Criador. Eles acham isso um absurdo. Por quê? Porque eles têm esse Inácio, mesmo sem saber, no sangue deles. Olha só. Na realidade, Shaul morreu em 66 depois do Mashiach, mais ou menos. E o primeiro supervisor, bispo de Antioquia, a tomar cargo após a sua morte foi Inácio, em 98 depois do Mashiach. Eu vou abrir um negócio aqui para você ver. Ó, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Onde está esse versículo? Vou abrir para você. Onde está esse versículo? Aqui, ó. Os cristãos de Antioquia. Atos 11, 19 a 26. Na Bíblia, de acordo com Atos 11, 19 a 26, vocês estão lendo aí? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. A comunidade cristã, eles não eram nazarenos, de Antioquia começou quando os cristãos
que foram expulsos de Jerusalém fugiram para lá. E eles se juntaram, cristãos vindos de Chipre e Cirenaica, que migraram também para a cidade. Foi ali que os seguidores de Jesus, olha o que os caras colocam, passaram a ser chamados de cristãos. Isso aqui é a maior mentira que foi ensinada dentro da igreja. Que o título cristão é para os nazarenos. Eu já tenho um vídeo, já tem história sobre isso. Pode ver que existiam os nazarenos, que eram discípulos de Yahushua, que eram israelitas, que não tinham nada a ver com o paganismo. E aí os cristãos foi um nome pejorativo lá em Antioquia para os discípulos nazarenos, porque os filósofos não queriam nada com o povo de Israel. E aqui, pejorativamente, eles foram chamados de cristãos, Cristos, que era uma deidade pagã que tinha que chamar ungido, na linguagem grega, de Christos, entendeu? Que era uma unção que tinha aquela auréola na cabeça. Então eles tinham que achar uma palavra para definir na língua deles quem eram os nazarenos. E eles criaram lá em Antioquia. E quem é que está aqui na Antioquia? Inácio de Antioquia. Foi esse cara que naquele lugar começou a dar comida para esse ensino maligno daqueles cristãos gentios que não queriam mais seguir Torá, nem nada das escrituras em hebraico, na visão israelita. Vou ler aqui de novo. 98. Inácio cumpriu com precisão as palavras de Shaul. Foi ele que começou isso lá. Depois de tomar cargo de bispo sobre Antioquia, Inácio enviou uma série de epístolas a outras congregações. Sabe o que esse cara fez? Quando houve a perseguição e a destruição de Jerusalém por Tito, os nazarenos fugiram, muitos foram mortos, né? E esse cara viu que não tinha mais liderança, ele mandou carta para todas as congregações que os nazarenos davam suporte entre a Grécia, Roma, Efésios, etc. E tem a carta desse cara aqui que ele mandou carta dizendo que ele assumiu a liderança para fazer uma nova instituição para preservar a igreja de Jesus. De onde vai vir essa expressão? Suas cartas, aos Efésios, Magnésios, Trálios, Romanos, Filadélfinos, Esmirneus, bem como sua carta pessoal a Policarpo, todas sobrevivem até hoje. Essas cartas até hoje existem, que ele manda carta para todas as comunidades, fala assim, a partir de agora vai ser desse jeito, acabou esse negócio com a escritura de Israel, com Tanar, com coisas hebraicas de judeu, a gente não quer mais nada com a Torá. Foi esse cara que introduziu isso nos cristãos. Por isso que nós não podemos ser cristãos, entendeu? Agora, tem um historiador chamado Egésipo, que ele vai registrar que ele era um nazareno sobre esse ocorrido aqui. Olha só o que esse nazareno, no ano 180, vai registrar. Egésipo reconta a apostasia. Ele vai ver tudo o que estava acontecendo naquelas congregações de gentios que não existiam mais nazarenos cuidando. Quando não há um nazareno cuidando de nenhum grupo mais, dá só problema. Por isso que eu tenho que separar amizade de comunidade. Eu tenho amigos que indicam meu canal, pessoas que eu gosto, muitas pessoas que eu fiz vídeo, gosto, indico, falo da Torá, mas fazer parte é uma outra história. A gente só pode se unir de verdade a pessoas que estão submissas à autoridade do Machia, dos Nazarenos e do Sanhedrin, dos 70 anciãos que cuidam das comunidades israelitas. Hoje, esse Sanhedrin nem existe em Israel mais. Nem existe no meio nazareno. Então, o que nós fazemos? Nós sempre temos os mais velhos das nossas comunidades, que eles julgam tudo, para não ficar na iminência de uma pessoa. Só que, infelizmente, as pessoas não querem se submeter a ninguém, a grupos, porque eles falam que são até desengrejados,
no sentido de sair da igreja. Mas eu fiz um vídeo ontem que não adianta você sair da Grécia e ficar lá na Grécia ou ficar sozinho em casa. Ou comprar uma terra e ficar sozinho lá e morrer lá. Não adianta. Você tem que se unir aos irmãos nazarenos. Só que as pessoas não querem se submeter. Por quê? Porque elas têm que aprender durante 7 anos. Um israelita nazareno faz um ciclo de Torá durante 7 anos. Aí sim, depois do primeiro ciclo, ele pode formar discípulos. Aí você fala, puxa vida, que história é essa? Onde é que está isso? Nas escrituras. Na onde? Lá nas escrituras, na Torá e nos ensinos dos nazarenos. Vamos ver o que a história fala sobre Egésio? O historiador e comentador nazareno, antigo Exército, cerca de 180 depois do Messias, escreve acerca do tempo imediatamente após a morte de Pedro Simão, o qual havia sucedido Yaakov Hatzadik, Tiago Justo, como presidente do Sanhedrin Nazareno e que morreu em 98 depois do Mashiach. Depois que Yaakov morreu, ele era o presidente dos Nazarenos, que era irmão do Messias, que você conhece como Tiago. Simão, ele assumiu a presidência dos Nazarenos. Ele dá essa história. Olha só, até aquele período, 98 depois do Messias, a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura e incorrompida. Os nazarenos comandavam até o ano 98. Não existia milhões de pensamentos, milhões de vídeos, de canais. Era só os nazarenos que faziam discípulos. Não tinha ninguém mais. Você vai fazer discípulo? Vamos ver como é que você faz discípulo. Você foi discípulo? Não, então você não pode fazer discípulo. Você não foi discípulo? O Mashiach disse o seguinte, ide fazei discípulos. Por que as pessoas não querem ser discípulos? Porque elas não querem ser discipuladas por alguém. Porque sempre esse alguém vai estar acima dele. Porque ele vai ter que prestar conta. Olha só, até aquele período, 98, a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura e incorrompida. Pois, se havia quaisquer pessoas dispostas a alterar a regra completa da proclamação da salvação, elas ainda vagavam em um lugar obscuro, oculto, ou outro lugar. Quer dizer, se tinha gente querendo mudar os ensinos nazarenos, os líderes nazarenos ficavam atentos. Eles faziam isso na calada. Eles não faziam isso à luz do dia, porque quem mandava e quem ensinava eram os nazarenos. Mas quando o bando sagrado de emissários, ou o grupo sagrado dos enviados, havia de várias formas findado suas vidas, ou mortos, quer dizer, esse grupo dos irmãos nazarenos, eu estou um tradutor aqui que está falando, né, mas está falando assim, do grupo dos nazarenos, quando eles morreram, e a geração dos homens havia sido confiado ouvir a sabedoria inspirada com seus próprios ouvidos, acabou, quer dizer, os nazarenos se espalharam, as congregações ficaram a ver navios, como diz um ditado israelita. Aí o que aconteceu? Os gregos cristãos de Antioquia, Inácio, começa a querer usurpar, porque ele já odiava o ensino da Torá. Ele ficava ali engolindo seco. Não tem gente hoje que está do seu lado, que você pensa que está do seu lado, que você fala da Torá, ele rosna, ele baba de ódio? É a mesma coisa antigamente. Só que lá naquela época, ele podia até ficar ali, mas ele não podia abrir a boca. Mas depois deram uma oportunidade. Os irmãos morreram nazarenos, e esses caras vão fazer o quê? Conspiração. Existe conspiração? Existe. Mas é conspiração contra a Torá. Entendeu? Então, a confederação do erro, ou a confederação, deixa eu ver aqui, confederação, o que é confederação? Uma ciência política, confederação, associação de estados soberanos, usualmente criada por meio de tratados, mas que pode eventualmente adotar uma constituição. Tá, esse povo que... Então, a confederação do erro da iniquidade, esse povo que se uniu e fez um grupo para abolir a Torá, tomou ascensão, quer dizer, foi colocado,
tomou a força, a liderança da época, foi lá na frente daqueles grupos e falaram: a partir de hoje nós vamos ter que seguir assim, assim, assado. Olha só o que aconteceu com Jerusalém. Se o judeu fosse tão bom, teria destruído. Que o Criador rejeitou o judeu tem que ir para o inferno, o judeu que não vai subir para o céu, ele vai para a grande tribulação. Tudo isso foi desse meio na época. Tudo que você ouve hoje, já ouviu lá atrás. Ok? Através da infidelidade dos falsos mestres, que, vendo que nenhum dos emissários ainda sobrevivia, porque muitos foram martirizados, foram mortos, como Machia falou que muitos de vocês serão mortos, levantaram suas cabeças para se opor à proclamação da verdade. E se você estudar o que é verdade lá de Gênesis a Malaquias, na sua Bíblia, que na nossa é de Gênesis a Crônicas, você vai ver que a verdade é os mandamentos, é a Torá, proclamando algo falsamente chamado de conhecimento, gnosticismo dentro da Grécia, o cristão, cristão gnóstico, cristão que segue outras coisas que não é a Torá. Egésipo Nazareno, 98, depois o Machi escreveu isso, citado por Eusébio em História Eclesiástica 3:32. Egésipo indica que a apostasia começou no mesmo ano que Inácio se tornou bispo de Antioquia. Que coincidência! Quando ele assume ali ou toma o posto de líder naquelas comunidades gentílicas, fala que houve a apostasia. E Shaul disse isso quando ele saísse dali. Por isso, irmãos, você tem que tomar cuidado com quem vai te ensinar. Por isso você tem que tomar cuidado com vídeos que você vê, até com o meu. Você tem que tomar cuidado. Você tem que pedir a orientação de Yahweh, para que o Ruach HaKodesh, o sopro de Yahweh, venha sobre você, para que você não seja enganado, ok? Porque não é só porque as pessoas ensinam a Torá que ela está certa. Você tem que ver se ela está enquadrada em outras coisas da Torá. Inácio separa-se do concílio de Jerusalém. Olha o que esse cara vai fazer. Até o tempo de Inácio, qualquer disputa que surgisse em Antioquia, por fim era levada ao concílio de Jerusalém. Todo o BO que existia lá na Antioquia, no meio dos gregos, quem resolvia? Os israelitas nazarenos em Jerusalém. Eles queriam resolver na Grécia, mas resolvia-se aonde? Em Jerusalém. Por quê? Porque está escrito assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembra que Yahushua disse isso para os discípulos? Jerusalém é a capital, irmão. Sião é a capital de tudo. O Messias veio ali. É ali para frente. Não é de Roma, da Grécia para Jerusalém. É de Jerusalém. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Tal como em Atos 14:26 e 15:2. Você vai ver ali os concílios. O que era um concílio? Era uma reunião dos nazarenos lá em Jerusalém. Quando Tito invade lá no ano 70, eles são obrigados a fugir. E aí não tinha mais onde se reunir. Muitos foram mortos, muitos foram pegos. E aí esses caras que ficavam em outras cidades descobriam que os nazarenos estavam sendo mortos, já não gostavam mesmo de seguir a Torá. Vão fazer o quê? Vão criar o cristianismo. É isso que eles fizeram. Inácio usurpou a autoridade do Concílio de Jerusalém, declarando a si mesmo, ele se declarou como o bispo local. Olha quem foi que se diz que era o bispo, como sendo a autoridade final, olha, sobre a Assembleia que o havia feito bispo. Mas peraí, o Concílio de Jerusalém, o Sanhedrin israelita, 70 anciãos, não era uma pessoa que mandava, eram 70. Agora esse cara, como o pai da igreja romana, fala que o bispo que manda, o bispo de Roma, o papa, é daqui que vem que o bispo manda em tudo. Antes de existir catolicismo, Inácio já fazia essas heresias todas. E semelhantemente declarando isto ser verdade acerca de todos os outros bispos, que eles tinham que fazer a mesma coisa que ele, e suas assembleias locais. Vamos corromper e arrancar qualquer resquício de Israel, dos mandamentos, das comemorações, das leis de comida, da
do casamento patriarcado, do Machia seu pão sem fermento, que até aí ninguém sabia, ele não era um homem comum, ele não era meio a meio, ele era o pão vivo que desceu do céu. Mas quando caiu na mão dos gregos, se cria trindade, se cria gnosticismo, dualidade, meio a meio, homem e Deus, foi tudo dos gregos. Por isso que não dá para a gente se unir com quem crê na doutrina de Inácio, entendeu? Não tem como. Aí, olha só o que Inácio escreve. Ele vai escrever sobre isso. Ele vai falar assim: sujeitando-se ao seu bispo, andem juntos conforme a vontade de Deus. Jesus. Ah, que lindo! Jesus é enviado pela vontade do Pai, assim como os bispos. Olha o que o cara vai falar nas cartas. São enviados pela vontade de Jesus Cristo. Você vê que até o nome grego Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, já começa a colocar, porque na Grécia não se quer falar hebraico, só quer falar grego. Por isso que tem gente hoje que ama o nome de Jesus, porque Inácio fala. Ele não entende que isso é um propósito de para salvar, como Yosef lá no Egito, mas ele coloca como nome puro e kadosh. O nome de Yosef Zaphenat Paner era um nome espúrio, mas ele salvou as pessoas, porque por trás daquele nome era um israelita. Ele era da tribo de Yosef, filho de Jacó. E ele salvou. Só que eles ensinam que Jesus Cristo é o nome final, que é o nome corrompido, que só virou Jesus Cristo em 1480. Antes era isso, entendeu? Ó, carta de Inácio aos Efésios 1, 9 a 11. Ele fala: seu bispo, penso que felizes são vocês que se unem a ele. Você tem que se unir ao bispo. O que ele falar está falado. Assim como a igreja, ó o termo aqui, ó, igreja, e não mais Querrilá, porque agora é uma igreja de cristão, o é a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Pai. Então os caras fazem uma manipulação terrível aqui. Vamos, portanto, cuidar para que não nos coloquemos contra o bispo, tá vendo? Ele que manda. Isso Inácio escrevendo, irmãos, para que nos sujeitemos a Deus. Aí já pega lá os Zeus da Grécia e tira o nome de Elohim ou Alrim no hebraico e coloca Zeus. E aí as pessoas falam Deus, Dus, Eterno, Hashem, Adonai e não sei o que lá. E as pessoas falam e não entendem de onde vêm esses termos. Inácio, lá na Grécia, já seguiu Zeus de Roma, que é a maior autoridade celestial que tinha na Grécia. Zeus, Deus é a mesma coisa. Devemos olhar para o bispo tal como olharíamos para o próprio Senhor. Aí o cara tira o nome de Ahua e coloca Baal, Senhor, Kyrios em grego. Curios, que é o Senhor Curios do estudo de ontem, o culto aos círculos. Quer dizer, vira uma mistura terrível. Carta de Inácio aos Efésios 2:1-4. Obedeça ao seu bispo. Carta de Inácio aos Magnésios 1:7. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Olha só, cara. Como que você vai aceitar um título desse, de uma história tão terrível dessa dos cristãos pagãos de Antioquia, que virou a maioria dos dias de hoje? Unam-se ao seu bispo. Carta de Inácio aos Magnésios 2:5-7. Aquele que faz qualquer coisa sem o bispo não é puro em sua consciência. Quer dizer, não é mais aos 70 anciãos israelitas, agora é um cara só. Daqui que vem o Papa. Carta de Inácio aos Trálios 2:5. Ou Tralianos. Não faça nada sem o bispo. Tá vendo aí? Ai de você se você fizer as coisas sem o pastor da sua igreja. Ai de você se você fizer as coisas sem o seu rabino do judaísmo. Você é morto. Agora, o mestre dos mestres, Yahushua, ninguém quer seguir. Seguir a doutrina dos nazarenos, se submeter ao nazareno, também ninguém quer. Quer só ficar ensinando sem aprender. Aí você vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Carta de Inácio aos Filipenses 2:14. Cuidem para que vocês sigam seu bispo, assim como Jesus Cristo ao Pai. Carta de Inácio aos Esmirnas 3:1. Quer dizer, esse cara foi fazendo, minando a mente dos fracos da fé, que não estavam alicerçados na Torá. Quem não está alicerçado na Torá vai cair mesmo. Eu não como é que se diz? Me impressiono mais com pessoas que negam
e que tomam um caminho totalmente complicado. Eu não me impressiono. Isso você já vê lá atrás. Ao exaltar o poder do ofício do bispo, o supervisor dos nazarenos, né, que o cara se utilizou disso, e mudou o sentido de supervisionar e ser o único, e exigir a absoluta autoridade do bispo sobre a assembleia, Inácio estava, na realidade, fazendo uma jogada para obter o quê? O poder. Você vê hoje o cristianismo assim. Tomando autoridade absoluta sobre a Assembleia de Antioquia e encorajando outros supervisores não israelitas ou judeus a fazerem o mesmo. Esse cara que começou toda a divisão dos nazarenos com os cristãos da Grécia. Inácio declara que a Torá foi abolida. Você já ouviu isso hoje? Sabe de onde que vem? De Inácio. Você não vê hoje pessoas que estão restaurando a fé, canais aí falando da Torá e não sei o que. Aí você fala assim, tem que seguir a Torá. Não, a Torá não, você tem que ser cristão. A Torá não precisa mais. É uma outra visão. É distorção. Gente distorcendo. Gente pegando o ensino das duas casas e distorcendo. Gente pegando os ensinos da Torá e distorcendo. Por quê? Não foi discípulo. Quem não é discípulo, infelizmente, vai distorcer. Além disso, Inácio afastou os homens da Torá e declarou que a Torá havia sido abolida. Ele disse isso. Não somente em Antioquia, mas em todas as assembleias de não-judeus para as quais escreveu. Porque quando existia Nazareno ali cuidando, a casa estava em ordem. Quando não existia Nazareno cuidando, deixava o gentil ali que gosta de violar a Torá, que gosta de fazer as coisas erradas, aí dava problema. Olha o que ele escreve. Não sejam enganados por doutrinas estranhas. Torá estranha, né? Não é? Hoje é estranho mesmo. Ele já falou isso. Nem por fábulas antigas sem valor. Fábulas antigas. Ele já confunde doutrinas de judaísmo ortodoxo, que é a doutrina da tradição humana, aí a Torá é fábula. Não é as doutrinas dos fariseus, que eram mandamentos humanos. Ele pega a Torá e fala que tudo é uma fábula. Hoje as pessoas fazem a mesma coisa. Sem valor. Pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, ele é bem claro, a Torá, ou lei judaica, estamos confessando que não recebemos o quê? Graça. Ai, que lindo a graça. De onde vem essa expressão? Eu estou na graça, eu não estou na lei, a lei é maldita. Ai, o Senhor Yeshua me deixou no cristianismo. O Senhor Jesus não precisa mais que eu faça nada. De onde vem isso? Inácio. O DNA desses caras tem um porquinho do Inácio lá dentro. Entendeu? Carta de Inácio aos Magnésios 3.1. Ele escreveu isso, eu não estou inventando. Mas se alguém pregar a lei judaica a vocês, que já tinha ensinado os nazarenos, não lhe deem ouvidos. Não é a mesma coisa hoje? Olha, se você ficar ouvindo a lei, a Torá, você não vai deixar de ser cristão, não vai entender a graça de Paulo. Não tem um monte desse aí falando na internet? Sabe por quê? Não pegou nas barbas de um nazareno para pedir conselho. Quer fazer o grupinho dele virtual, ou até grupinho presencial, sem ser israelita. Carta de Inácio aos Filipenses 2,6. Inácio substitui o Shabat pela adoração dominical. Foi esse cara que começou com a ideia de mudar o sétimo dia para colocar o primeiro dia da semana, que era o Dies Dominis, que é o Deus Sol. Foi Inácio quem primeiro substituiu os descansos, sábado, Shabat, o sétimo dia, pela adoração dominical. Ele escreveu, olha o que esse cara escreveu. Não mais observem os sábados, Shabatot, descansos, mas observem o dia do Senhor. Aí você vê em todas as Bíblias, o dia do Senhor é o domingo, é o dia que ele ressuscita. Opa, não conhece essa escritura aqui? Edição especial Ressurreição do Messias, está aqui, ó. Mostra claramente no grego que ele ressuscita no sábado.
Se você quiser, adquira no www.verdadeironome.com.br, pois toda a renda desse livro não é para mim ficar rico, ou comprar casa, ou comprar carro, ou usar para a minha vontade, mas é para investir na obra missionária. Quem conhece, eu pessoalmente, vem na minha casa, que nem casa eu tenho casa alugada, sabe que tudo que nós utilizamos, os livros que nós vendemos no site, é para manter a obra missionária, ok? Então, se você quer usar o seu dinheiro e saber que tem pessoas honestas, pode contar com a gente, que a gente está aqui. Ó. A gente faz tudo diante de Yahweh e Shem Yahushua HaMashiach. Toda ela vai, que isso eu não levo culpa quando eu morrer. Graças a Yahweh, no qual também nossa vida floresce nele, através de sua morte. Olha o que esse cara, irmãos. Não mais observe os sábados, mas observe o dia do Senhor, o domingo, no qual também a nossa vida floresce nele, porque ele ressuscitou no domingo, na morte. Carta aos Magnésios 3:3. Esse cara começa com essas ideias de violar a Torá. Inácio dá um nome à sua nova religião. Presta atenção. É aqui que eu falo. Eu não tenho como aconselhar pessoas que não me pedem conselhos. Mas eu já falei para muitas pessoas que falam, se você continuar dizendo que você é cristão e não israelita, nazareno, de sangue israelita, restaurador da fé israelita, você vai confundir as pessoas. Você está usando um termo que não tem nada a ver com a Torá. E aí as pessoas não ouvem, porque não são discípulos. Se você continua usando esse nome, cristão, para ensinar a Torá, você está jogando esterco em cima de fezes. É a mesma caca. Porque o cristianismo foi criado numa caca. Dentro de um pote de fezes. Que ele destruiu a mente dos israelitas e perseguia aqueles que seguiam a Torá. Se você conhece isso na história, você nunca mais vai querer ser cristão. Ou citar esse nome. Entendeu? Porque as pessoas precisam aprender. E isso aqui é a carta do próprio cara que fez isso. E olha o que ele diz. Tendo usurpado a autoridade de Jerusalém, Inácio e declarou a Torá abolida, foi esse cara. E substituído o Shabat pelo domingo, Inácio criou uma nova religião. Inácio então cunha um novo termo. Não somos mais do caminho, ou os nazarenos, Netzarim. Não tem, na Grécia nós vamos chamar do quê? Nunca antes utilizado. Para essa nova religião que ele chama de quê? Cristianismo. É aqui que eles chamam pela primeira vez essa instituição na Antioquia, lá na Grécia, que guarda domingo, que crê em trindade, que tem um bispo que manda em tudo, que come porco, lagartixa, rato, barata, qualquer porcaria que não podia comer. Esses caras mudam tudo das escrituras e criam o quê? Olha só, cristianismo. Vou aumentar aqui. Criam o quê? Cristianismo. Por isso que a gente não pode ser cristão, irmãos. Se quem entender isso, nunca mais abre essa boca e fala que é cristão, a qual ele mesmo deixa claro que é distinta do judaísmo. Ele fala do meio de Israel, que Judá que representava Israel, né? É distinto. Ou você, irmão, é cristão, ou você é israelita nazareno. Não fique no meio, por favor. Entendeu? Entenda, abra o seu entendimento. É melhor você ficar com 15 pessoas do seu lado que acreditam do que com 300 mil que não sabem nada. Não é verdade? Não dá para ficar no meio do negócio. Não dá para fazer política. Não, eu uso para ser cristão, para ganhar os cristãos. O que é isso? Você tem que falar a verdade. O cristianismo é uma praga do século. Entendeu? O cristianismo é uma praga. As pessoas que estão ali, não. São efraimitas que precisam restaurar. Mas o sistema cristão não presta. Não presta. Ok? Ele escreve. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do
cristianismo. Mas como é que você vai querer ensinar a Torá falando que é cristão? Não dá para entender. Pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além desse de cristão, de cristianismo, esse não é de quem? De Deus. Pô, é lógico. Cristão é de Zeus, de Deus. Netzarim é de Yahweh Elohim. Mas os caras falaram, se você quer ser cristão, você não pode ser chamado de outro nome mais. Por que, que não é outro nome? Porque tinha os nazarenos, cara. Qualquer pessoa analisa isso aqui e fala que outro nome tinha. 2 nomes nas escrituras. Os do caminho e os Netzarim, os discípulos do Mashiach. Eles eram conhecidos assim. Cristianismo é dinástico, de Roma, de Antioquia. É absurdo o da Grécia nomear Jesus Cristo e ele fala o quê? E judaizar. Não dá para você pregar Jesus e ensinar a Torá. Não dá mesmo. Cristão segue Jesus, come porco, segue matrimônio, vai ser arrebatado. Cristão, ele fala em língua estranha. Cristão, ele não se cobre para falar, não tem barba. As mulheres não são a que manda em casa. Você é o Lulu e obedece, entendeu? Seus filhos, infelizmente, vão ser criados nesse sistema e não dá para você ser cristão e nazareno ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você é outro. Pois a religião, olha o que esse cara continua falando, cristã, não abraçou a judaica. Ele diz isso. A religião, nem existe essa palavra. A palavra que está lá em a religião pura para com Deus, nem é religião, é serviço. Serviço é porque eles trabalhavam no templo. O cara cria uma religião, algo que liga as pessoas para tirar da Torá. Pois a religião cristã não abraçou a judaica, mas a judaica que abraçou a cristã. Oh, que coisa linda! Então quer dizer que os israelitas, quem não segue os mandamentos da Torá, são os mais esculachados e perseguidos? São. E se você estiver fazendo média com gente que não segue Torá, você também é da mesma laia. Ou você é ou não é. Não tem um gay lá que fala assim, eu sou gay mesmo e acabou? Você tem que ser assim também. Não fica escondendo, não. Se é israelita, é israelita. Se é católico, é católico. Se você é bandido, é bandido. Se você é impuro, é impuro. Não fique escondendo. Fala a verdade. Não fique fazendo média. Entendeu? Yahweh quer que você conheça-o. Que você faça parte do povo dele. E da última escola que ele deixou na terra. Os Netzarim. Aqueles que têm a fé em Yahushua HaMashiach e guardam os mandamentos de Yahweh, como está em Apocalipse 12, 17 e 14, 12. São nazarenos. Não são cristãos. Os cristãos não ensinam a Torá. Não ensine Torá se você não é cristão. Se você é cristão. Não estuda, não ensina. Não adianta. Carta aos Magnésios 3, 8, 11. Conclusão. Ao final do primeiro século, quase antes do ano 100, Inácio de Antioquia havia cumprido o alerta de Paulo, a profecia, né, de Shaul. Ele abandonou o judaísmo nazareno ou os israelitas da escola de Netzarim. Esse aqui que eu não concordo. Ninguém era judaísmo. Não tinha uma organização judaica. Eles eram israelitas nazarenos. Tinha uma organização nazarena. Judaísmo não. E fundou uma nova religião, a qual chamou de quê? Cristianismo. Uma religião que rejeitou a Torá e substituiu o Shabat do sétimo dia pela adoração dominical. Santo Inácio de Antioquia. Olha a capivara dele aqui. Santo Inácio de Antioquia, acho que morre em 110, mas fez as presepadas no ano 98. Foi o terceiro bispo da importante comunidade de Antioquia, terceiro, hein? Fundada por São Pedro. Kefa teve lá e depois fizeram a besteira toda de mudar tudo que Kefa, as escrituras. Conheceu pessoalmente Shaul e Yohanan, João, tá vendo? Só conheceu. Tem gente que só quer me conhecer, mas não quer seguir o que eu sigo. Eu não quero esse tipo de gente do meu lado, me desculpa. Ah, você conhece o Yahusef? Você viu lá o canal dele, os vídeos dele? Não, não, não. Eu quero gente assim, não. Eu quero pessoas que conheçam a minha pessoa e imitem a Torá que está em mim. É isso que eu quero. Por isso que eu prefiro estar pessoalmente do que estar ensinando pela internet. Mas como? Se você conseguir entender, quando você ver esse meu vídeo,
e você ir atrás e pedir a Yahweh discernimento para estar congregando com irmãos, já valeu a pena. Se ganhar um de todos que eu já ensinei, uma pessoa, existe uma comemoração no Shammai. Por quê? Que uma pessoa convencida, fazendo techuvá, voltando a ser israelita, não tendo vergonha, não tendo pé atrás com ninguém, não fazendo conchavo, não fazendo fusquinha, esse israelita é uma bênção. E é isso que a gente precisa se unir. É isso que eu estou precisando. Se você quiser, pode vir. Sobre o imperador Trajano. Foi preso e conduzido a Roma, onde morreu nos dentes dos leões do Coliseu. Ah, que indigestão o leão sofreu. A caminho de Roma, escreveu cartas às igrejas de Éfeso, Magnésia, Trales, Filadélfia, Esmirna e ao bispo São Policarpo de Esmirna. Todas essas cartinhas detonando os israelitas. Na carta aos esmirnenses aparece pela primeira vez a expressão, o quê? Igreja Católica. Ele é o pai dos católicos. Aqui tal. Retirado da Wikipédia, na história dele, aí tem o download e tal. Então deixa eu voltar aqui. E espero que você tenha entendido que eu não tenho problemas nenhum com os meus irmãos cristãos. Só prego no meio deles. Sou muito bem recebido. Só que a gente tem que falar a verdade. Que ele não pode ser cristão se ele quiser seguir o Criador, as Escrituras. O cristianismo quem inventou foi Inácio. Eu não posso falar que eu sou cristão nazareno ou judeu nazareno, judaísmo nazareno. Nós temos que voltar à origem israelita. E essa origem israelita, ela é tão forte, tão linda, tão maravilhosa. Quando você se descobre como um filho de Abraham, pelo sangue ou por adoção, você nunca mais quer religião nenhuma. Você nunca mais só quer ficar vendo vídeo. Você quer se encontrar com seus irmãos e abraçar ele. Eu quero me encontrar com irmãos. Eu fui para Paraíba quando, há 10 anos atrás, o governo de Israel esteve na Paraíba e foi feito um documentário, A Estrela Oculta do Sertão, que falava que todo nordestino tinha origem israelita. Eu estava no auge da minha carreira, já querendo sair da empresa. Falei para minha esposa, vamos para lá, pro sertão? Puxa, eu quero conhecer um por um desses irmãos israelitas, são católicos, nem conhece quem eles são, mas só de estar perto deles e abraçar e falar alguma coisa da Torá para eles, para mim já vai ser uma bênção. Eu vendi tudo e fui pro sertão da Paraíba. Deixei empresa, deixei dinheiro, inclusive perdi dinheiro, deixei uma empresa na mão de um cara que me traiu, que me deve até hoje. Tudo Yahweh permitiu. Mas o que eu mais tinha ravá é quando eu via aquelas pessoas de 80, 70 anos, sentava com elas assim e falava assim, a senhora conheceu a história disso aqui de israelita? Ela contava, tá? Ela era católica, mas ela falava tudo de Israel e não sabia. Aí eu dei uma palestra no Banco do Nordeste e cumpri minha missão lá. A coisa mais importante, irmãos, é você se reunir com os irmãos. Hinei matov romanaim shevetachim gan yachad. Quão bom e agradável que os irmãos vivam, habitam, se unam e tenham comunhão. Você entendeu por que eu não sou cristão? Não me pergunte agora, por que o outro irmão diz que é cristão então? Pergunta para ele. Não pergunta para mim. A nossa missão é ensinar a doutrina dos apóstolos, dos profetas e fazer discípulos. Se você quer ser discípulo, você precisa ser discipulado. Se você não quiser ser discípulo, é um direito seu. Mas o engodo e a mentira está aí. Se você quiser viver nela, é só você sair da porta da sua casa que a mentira já está ali. Muitas vezes até dentro da sua casa. Que há relevante para nós nazarenos, netzarim de verdade, que não fique acusando. Quando eu falo que não posso acusar cristãos, é porque o sistema deles não presta. Mas eles são nossos irmãos, estão lá dentro. Você quer tirar eles de lá e levar para onde? Adianta ser só desengrejado, sair da igreja, sair da Grécia? Você tem que ir lá
para Israel. Você tem que ter irmãos israelitas. Você tem que tomar posição. Entendeu por que eu não sou cristão? Por que cristianismo é uma maldição? Por que essas doutrinas vieram para destruir o que Yahushua fez? Por isso que hoje você fala da Torá, as pessoas rosnam. Você quer ser israelita? Não é só usar o kippah, uma barbinha, bannerzinho, Israel, véuzinho, menorá. Vá atrás de israelitas que te façam discípulos. Que façam você um discípulo. Não precisa ser eu não. Mas se quiser, nós estamos aqui para ajudar. Mas vá atrás de nazarenos. Você é cristão? Ou você é do caminho Netzarim? A resposta você já tem. Shalom. Essa farda eu não vou tirar. Então já. Chega